Rama Rama Antes de começar, a gente recita só mais um mantra uma vez, prestando nossa reverência ao Senhor Vasudeva, para que a gente possa ter um estudo muito produtivo. Então, repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, hoje a gente está dando início a uma nova série de palestras. A gente vai falar sobre as 26 qualidades divinas, né? As 26 qualidades de um devoto. Então a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente de como a gente geralmente faz, né? Em geral a gente recita o sânscrito todos juntos, depois a tradução palavra por palavra, a tradução, o verso, o significado e depois a gente fala um pouquinho, compartilha. Mas tudo isso vai ficar muito grande se a gente fizer isso hoje. Então eu vou pular o sânscrito, eu vou ler apenas o verso completo e os 2 parágrafos relacionados a essas 2 qualidades que a gente vai começar a discutir hoje. O verso é o seguinte, do capítulo 16, intitulado As Naturezas Divina e Demoníaca. A Suprema Personalidade de Deus disse: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a encontrar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza e estar livre da inveja e da paixão pela honra. Estas qualidades transcendentais, ó Bharata, existem nos homens piedosos dotados de natureza divina. Significado, então, dado por Srila Prabhupada. Jai. Estou tentando entender onde começa aqui. Aqui. Então tá. Aí a gente vai ler 2 parágrafos, então, do significado. Na instituição Varnashrama, o sannyasi, ou o indivíduo na ordem de vida renunciada, é considerado o líder ou mestre espiritual de todos os estados e ordens sociais. O Brahmana é considerado o mestre espiritual das 3 outras seções da sociedade, ou seja, os kshatriyas, os vaishyas e os shudras, mas o sannyasi, que está no topo da instituição, também é tido como mestre espiritual dos Brahmanas. O sannyasi deve ter como primeira qualificação o destemor. Porque deve ficar sozinho sem nenhum apoio ou garantia de apoio, o sannyasi simplesmente tem de depender da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Se alguém quer saber, depois que eu romper minhas relações, quem me protegerá? Ele não deve aceitar a ordem de vida renunciada. Ele deve ter plena convicção de que Krishna, ou a Suprema Personalidade de Deus, em seu aspecto localizado, o Paramatma, está sempre situado no seu íntimo, que ele está vendo tudo e sempre sabe o que se pretende fazer. Deve-se então ter a firme convicção de que Krishna, como Paramatma, tomará conta da alma que se rende a ele. Jamais estarei sozinho, ele deve pensar. Mesmo que eu viva nas regiões mais escuras da floresta, estarei acompanhado de Krishna, e ele me dará toda a proteção. Esta convicção chama-se Abhayam, destemor. Quem está na ordem de vida renunciada precisa deste estado de espírito. Então, ele deve purificar sua existência. Há muitas regras e regulações a serem seguidas na ordem de vida renunciada. A mais importante de todas é que o sannyasi está estritamente proibido de ter qualquer relação íntima com uma mulher. Para ele é proibido até mesmo sequer aproximar-se para oferecer seus respeitos. Elas eram aconselhadas a se curvarem para ele enquanto se mantinham em um lugar distante. Isto não é um sinal de ódio às mulheres como uma classe, mas é uma restrição imposta ao sannyasi,
o qual não deve cultivar ligações íntimas com mulheres. Para se purificar a existência, deve-se seguir as regras e regulações de um status específico de vida. Para o sannyasi, relações íntimas com mulheres e posse de bens para o gozo dos sentidos são estritamente proibidos. O sannyasi ideal foi o próprio Sr. Chaitanya. E estudando sua vida, podemos aprender que ele era muito rigoroso no trato com as mulheres. Embora ele seja considerado a mais liberal encarnação de Deus, pois aceitou as almas mais caídas e condicionadas, ele seguiu à risca as regras e regulações da ordem de vida de sannyasa, no que se refere à relação com mulheres. Um de seus associados pessoais, Chota Haridas, convivia com Sr. Chaitanya juntamente com seus outros companheiros pessoais confidenciais. Mas esse Chota Haridas acabou olhando luxuriosamente para uma moça, e o Sr. Chaitanya foi tão rigoroso que o expulsou imediatamente da sociedade de seus associados pessoais. O Sr. Chaitanya disse: para um sannyasi, ou qualquer um que aspire a sair das garras da natureza material e tente elevar-se à natureza espiritual e voltar ao lar, voltar ao Supremo, para ele, buscar bens materiais e contemplar mulheres para obter gozo dos sentidos, mesmo sem desfrutar de fato, mas simplesmente buscar, impelido por essa propensão, é tão condenável que seria melhor que ele cometesse suicídio, em vez de experimentar tais desejos ilícitos. Assim, estes são os processos de purificação. Já estou preocupada. Então, mais uma vez, antes de começar, só vou recitar mais alguns mantras em respeito aos nossos mestres espirituais, à nossa sessão discipular, pedindo as bênçãos deles e de cada um de vocês para que a gente possa tirar algum proveito dessa conversa. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Tapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Devi Punyavadi Paschatyadesh Tarine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tarunasha Kripa Sindhu Bhaivacha Pachitanam Balaveneyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, nós estamos aqui iniciando essa série de qualidades divinas. Como a Kamalakshi falou, né, a gente nem sempre, basicamente nunca, tem a oportunidade, pelo menos nos festivais de domingo, de passar por essa sequência de versos, porque o significado é absolutamente enorme. Talvez seja o maior significado? Talvez, né? Tem um capítulo 7 no início que é bem grande, né? Não sei. Mas enfim, são versos que a gente acaba não tendo a oportunidade de explorar por ficar um pouco prático num contexto de festival de domingo. E aqui então a gente está trazendo essas qualidades pouco a pouco para conseguir passar por elas de alguma forma. E eu acho importante a gente contextualizar que a gente está aqui no capítulo 16, que já está localizado numa seção da Bhagavad Gita, em que a partir do capítulo 13, Krishna se dedica um pouco mais a explicar as questões mais práticas dessa natureza material. Ele vai explicar melhor qual que é o funcionamento desse mundo, quais são as leis que regem esse mundo, o que é essa natureza material. E especificamente nesse capítulo 16, Krishna está se dedicando a explicar quais são os dois tipos de seres, ou quais são os dois tipos de pessoas que habitam essa natureza material. E essas duas classes de pessoas é o que dá título nesse capítulo, assim, seriam os seres divinos e os seres demoníacos. E é importante assim, tirar alguns poucos minutinhos para explicar esses termos, porque isso talvez pode gerar quase sempre uma confusão um pouco pesada. Então o que acontece é que Krishna está falando aqui sobre duas naturezas.
a natureza dos seres divinos, que são chamados de Devatas, e a natureza dos seres demoníacos, que são chamados de Asuras. Mas quando a gente está falando aqui de seres demoníacos, isso não tem nada a ver com o imaginário de demônio, talvez, né, que essa palavra carrega, que foi muito derivado e construído da tradição cristã. Então, quando a gente está falando aqui de seres demoníacos, a gente não está falando de um ser vermelho, com chifrinho, com rabinho, com tridente, com a língua pontuda, nem nada disso. E nem quando a gente está falando de seres divinos, a gente está falando de anjos celestiais e seres completamente puros e imaculados. Krishna vai deixar muito claro nesse capítulo que seres divinos e seres demoníacos não são questões relacionadas a aspectos externos. Seres divinos e seres demoníacos se diferenciam basicamente por uma qualidade de consciência. Então, as pessoas que cultivam uma consciência que está mais próxima a essa natureza demoníaca, que Krishna vai explicar muito aqui ao longo desse capítulo, então, que seriam pessoas que cultivam qualidades como egoísmo, luxúria, inveja, um apego muito forte à gratificação dos sentidos, e várias outras qualidades que ele se dedica extensivamente a falar nesse capítulo. Essas pessoas que cultivam certas qualidades são consideradas seres demoníacos, enquanto as pessoas que cultivam um estado de consciência transcendental ou divino, que seriam essas qualidades que a gente leu todas aqui de uma vez, são pessoas que se aproximam dessa natureza divina. Então, só para deixar isso bem claro, né, que seres demoníacos e seres divinos são apenas estados de consciência, tá? Não são demônios nem anjos, são simplesmente pessoas comuns que têm estados de consciência diferentes, ou mais elevados, ou menos, ou mais inferiores. E por que é importante a gente saber disso, né? Qual que é a relevância disso para a nossa vida? Quando Krishna está falando sobre essas qualidades, assim, quando ele está delineando quais são as qualidades divinas e quais são as qualidades demoníacas, ele dá para a gente a oportunidade de construir um referencial muito claro e muito sólido para as nossas próprias ações, para os nossos próprios valores, para o tipo de virtudes que a gente vai cultivar. Poucos versos depois desse, se eu não me engano, no verso 5, tais conduzem à libertação, ao passo que as qualidades divinas, as qualidades demoníacas levam às qualidades que são consideradas divinas, ou essas qualidades transcendentais. Isso naturalmente vai ser benéfico para o nosso avanço espiritual. Enquanto se a gente se aproxima das qualidades que são consideradas demoníacas, isso naturalmente vai nos afastar desse objetivo. Então, ter essas qualidades muito claras dá para a gente essa oportunidade de se aproximar daquilo que é favorável para a nossa vida espiritual e, ao mesmo tempo, se manter muito atento e cauteloso para evitar aquilo que é desfavorável. E Krishna coloca isso daqui de uma maneira muito prática. Isso daqui está muito claro, ele deu uma lista já aqui de 26 qualidades só que a gente poderia pensar em cultivar para se aproximar dele. E ele dá várias outras e várias descrições de quais são essas qualidades também que seriam demoníacas. Então, o que a gente precisa se afastar? Então, é sempre muito interessante ver como Krishna está deixando tudo muito mastigado, assim, está dando as coisas de uma forma muito clara para que a gente possa, de alguma forma, tentar aplicar esse conhecimento. E um outro ponto muito importante, muito óbvio, mas com minha grande amiga Mani Manjari, se você estiver assistindo isso, ela sempre diz: o óbvio precisa ser dito. Isso é muito verdade. Então, o óbvio que precisa ser dito aqui é que esse referencial, essas qualidades que a gente está lendo, tanto as divinas e quanto as demoníacas, para quem ler o restante do capítulo, isso tudo serve para a gente. Isso tudo serve para um exame interno e pessoal do nosso próprio coração. Isso aqui está aqui para a gente criar um referencial interno, para a gente aplicar na nossa própria vida e não de forma alguma para a gente comparar, julgar, criticar, tentar padronizar os outros. Não é essa a intenção, que a gente olhe para isso aqui e fale: então assim que o devoto deve ser. E comece a medir todo mundo e achar: mas fulano não tem isso, fulano não tem aquilo. Olha as qualidades demoníacas, olha aqui, fulano é egoísta, fulano é luxurioso, fulano é não sei o que, fulano é invejoso. Não é esse o objetivo. A gente vai olhar para tudo que está sendo passado aqui, sempre pensando em como eu posso aplicar isso para mim, o que eu posso trazer disso para a minha vida, como eu posso me tornar uma pessoa melhor com isso, e mais do que isso, como eu posso ajudar as outras pessoas a também chegarem nesse estado.
É dito na filosofia que a gente, não sei se é filosofia, né, mas os devotos falam bastante isso, que a gente pode ser, tem uma analogia muito legal, né, diz que a gente pode ser dois tipos de pessoas. Ou a gente pode ser a mosca. O que acontece com a mosca? A mosca você coloca ela num campo super florido, onde que a mosca vai pousar? No cocô. O excremento, isso mesmo. A mosca vai buscar sempre no excremento. Enquanto que se você pega uma abelha, que seria o outro lado da moeda, se você colocar a abelha no lixão, o que a abelha vai buscar? O mel, a flor, o néctar. Então, da mesma forma, a gente também pode olhar para as pessoas e se aproximar delas, sempre buscando encontrar defeitos, buscando criticar, buscando encontrar, aqui, ó, pegar essa lista de qualidades demoníacas e encontrar onde todo mundo tem essas qualidades. E da mesma forma, a gente também pode escolher ser essa abelha e se relacionar com cada um, buscando encontrar esse melhor de cada um. Isso é um desafio, na verdade, assim. Eu fico sempre pensando, quando eu leio isso, como quase uma resolução interna, tipo assim, um desafio para mim de... Será que eu sou capaz de olhar para as pessoas e tentar escavar essas virtudes? Será que ao invés de tentar encontrar os defeitos, eu posso buscar encontrar essas qualidades? E vocês podem, a gente pode, né, tentar fazer isso, inclusive uns com os outros, como um desafio mesmo, assim, como algo tipo, uma postura curiosa, investigativa de como será que é fazer isso? Como será que ficariam minhas relações, talvez o ambiente que eu estou envolvido, se eu pudesse me relacionar com as pessoas buscando encontrar essas virtudes? Se eu pudesse pegar essa lista aqui e tentar encontrar em cada um onde estão essas virtudes. Então, só esse pequeno adendo sobre pegar essas coisas pra gente e tentar encontrar esse melhor no coração de cada um, para que a gente possa se ajudar mutuamente a trazer à tona essas qualidades no coração de cada um de nós. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Dúvidas, questões, comentários? Não? Críticas? A atmosfera, aí a associação conta muito, né? A gente não vai muito longe. Com certeza. Eu acho que isso daqui vale muito mais pra gente pensar que tipo de associação eu quero ser para as outras pessoas. Será que eu vou ser a pessoa que quando os outros estão perto de mim, isso desperta a melhor versão nelas? A gente tem experiência disso. Eu posso buscar ser essa associação para os outros. Tira essa da abelha. Um exemplo, eu moro numa região há 15 anos. Desde o momento que eu estou morando ali, a pessoa que mora no terceiro andar no quarto, joga o lixo na minha área. Eu jogo o lixo perto. Quando está chovendo, eu limpo tudo e vou. Então, assim, o meu tem que ver que é o bom senso de todos. Mas quando não tem, né, como hoje, deixou uma caixinha de vazia de natura, né? Eu estou ali limpando. Por mim, eu faço o quê? Melhor pegar aquela caixa, se chover vai entupir, vai entrar água dentro do apartamento, né? Então, assim, o mundo hoje, se a gente não fizer um pouco da sua abelha, deixar o povo lá com a mosca para lá, que aí a gente vai vivendo. É a única forma que eu estou lidando nesses 15 anos até agora. Sim, é exatamente isso, né? Essa postura de se responsabilizar pelo que está nas nossas mãos. Que não está... que na verdade a maioria das coisas não tá, né? A gente sempre tem essa tendência. Então, se a gente conseguisse exercitar isso um pouquinho e pensar sobre essas qualidades, para mim é um convite muito forte para fazer isso, assim, para olhar pra gente, ver onde a gente está em relação a isso e em relação a isso com os outros, né? Então, passando para a primeira qualidade que Krishna traz aqui, a primeira delas é a Bhayam, o destemor. Bhaya significa medo. Então, a Bhaya é a ausência de medo. Quem sabe qual é o medo que todo mundo tem em comum? Todas as entidades vivas, da formiga até os seres celestiais. Qual é o único medo que todo mundo tem em comum? Morrer. Eu pensei a mesma coisa. Que coisa, né? Comum isso. Curioso isso. Fenômeno. Exatamente, Prabhupada fala bastante sobre isso, né? Ele tem um livro, inclusive, dele. A gente não tem um livrinho aqui, mas essas qualidades que a gente está estudando, existe um livrinho específico em que Prabhupada só desenvolve sobre essas qualidades, né? Acho importante mencionar isso. E nessa qualidade de Abhaya, Prabhupada desenvolve bastante sobre isso, sobre essa ideia de que
esse medo muito fundamental que todos os seres corporificados têm é justamente esse medo da morte, porque a gente não sabe quando a gente vai morrer, a gente não sabe quando as pessoas próximas a nós vão morrer, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se eu vou chegar em casa depois daqui, a gente não sabe, a gente não tem essa certeza, e por isso a gente está sempre em ansiedade, a gente está sempre com algum tipo de medo, e fundamentalmente esse maior medo é esse medo da morte. A 26 qualidades de um sábio, né? Do yoga, esse livrinho novo. Isso, a 26 qualidades de um sábio. Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. A gente tem que trazer ele nas próximas, ficar fazendo mexer. Não, muito bom. Não, mas é importante porque tudo isso que a gente está falando, Prabhupada destrincha assim, bastante também nesse livro. Então, a ideia é que ele vai explicando que esse temor que a gente tem, esse medo de morrer, ele está diretamente relacionado à nossa identificação com esse corpo. Então, quanto mais a gente se identifica com esse corpo, mais a gente tem medo de morrer. Mais a gente vai experimentar sofrimentos, mais a gente vai experimentar ansiedades. E por quê? Como que isso acontece? A ideia é que a alma, por natureza, ela é essencialmente 3 qualidades principais. Ela é sat, então ela é eterna, ela é chit, plena de conhecimento, e ela é ananda, plena de felicidade, plena de bem-aventurança. E o que acontece é que quando essa alma, que é completamente espiritual, que é eterna, plena de conhecimento, plena de felicidade, se identifica com o corpo material, essa alma se identifica com algo que é completamente contrário à sua própria natureza. Temporário, ignorante e triste. Então, em poucas palavras, é isso, né? Assim, a alma que é sat, que é eterna, se identifica com algo, com o corpo que é asat, que é impermanente, que é temporário, que está sujeito a mudanças, ao envelhecimento, ao adoecimento e eventualmente à morte. A alma que é chit, que é plena de conhecimento, se identifica com um corpo que é achit, que não possui conhecimento perfeito. Eu não sei o que está acontecendo na cozinha, não sei o que está acontecendo atrás dessa cortina, não sei o que vai acontecer amanhã, não sei de tudo que aconteceu na minha vida. O nosso conhecimento é extremamente limitado, e não só limitado, como muito falho. Atrás do consciente eu não sei o que está. Exatamente. A gente nem se conhece, né? Nem se conhece por completo. O nosso conhecimento é extremamente limitado. A gente não sabe como o nosso próprio corpo está funcionando. A gente não tem conhecimento nem da gente mesmo. Mas, por exemplo, quando você fala a gente é quem? Né? Então, você falou, a alma tem 3 características, né? Ela é eterna. Então, ela é plena de sabedoria, não é? Então, na verdade, ela não é, porque se ela fosse plena de sabedoria, ela saberia, né, o agente, né? Quem é agente, né? Então, isso a gente estava discutindo com o Nityananda, que é a questão assim de é a mente, né? A mente que né, tem uma mente e a alma, né? Então são 2 coisas diferentes. A alma é completa, né? E a mente é incompleta. Aí tem a terceira característica, que é a felicidade, né? Então a gente pergunta, para que a alma encarna? A gente definitivamente não vai entrar nessa questão agora, porque esse é o ponto de como chegamos nesse mundo material. Isso já é uma discussão enorme na filosofia, que dirá nessa aula. Então, eu preciso colocar esse limite de... Eu não consigo entrar nessa questão inteira, mas eu acho que à medida que a gente desenvolver esse raciocínio da natureza da alma e da natureza da alma identificada com esse corpo, talvez isso fique um pouco mais claro. Não 100%, porque isso não é nenhuma compreensão que eu tenho por completo, então não vou ousar falar que eu responderia essa questão, mas eu posso levá-los unicamente até onde eu estou. Então, é só isso que eu vou fazer, né? Compartilhar o que eu tenho de realizações muito limitadas e na esperança de que esse conhecimento também gradualmente nos ilumine e elucide essas questões que são tão complexas e profundas muitas vezes na nossa existência, né? Então, a gente está desenvolvendo esse processo, né? A alma está lá eterna, plena de conhecimento, plena de felicidade, identificada com um corpo que é temporário, com conhecimento limitado e que também é Nirananda, ele não nos dá uma experiência de felicidade verdadeira. Toda felicidade ou todo prazer que a gente sente nesse mundo, ele está sempre acompanhado com algum sofrimento. A gente sempre tem essa junção de sukha, felicidade, e dukkha, sofrimento.
Então, o que acontece é que esse corpo limitado, temporário e cheio de misérias, para colocar de uma forma muito clara, ele não dá vazão a essa natureza da alma. Então, nós estamos, como seres eternos, a gente busca essa experiência de eternidade, mas esse é um mundo temporário. Como seres plenos de conhecimento, a gente busca conhecer as coisas, mas o nosso conhecimento é limitado. Como seres plenamente felizes, a gente busca essa felicidade, mas nesse mundo isso não está disponível. Isso tem sempre algum sofrimento. Então essas experiências não são compatíveis. Então quanto mais a alma está identificada com esse corpo, está confinada e identificada com esse corpo, maior vai ser o seu nível de sofrimento, o seu nível de ansiedade e, consequentemente, o seu medo da morte. Então, Prabhupada vai explicando muito isso, assim, como que o nosso medo da morte é proporcional à nossa identificação com esse corpo. E, de maneira contrária, o mesmo raciocínio também vale. À medida que a gente se identifica quanto almas, maior também é esse nosso nível de destemor. Porque Prabhupada vai explicar que, para sair dessa condição completamente temerosa, existe uma única coisa, assim, um único fator que pode mudar absolutamente tudo, que é conhecimento. O conhecimento muda a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente age no mundo. E o conhecimento que está em questão aqui é simplesmente o conhecimento de que nós não somos esse corpo. Nós somos almas espirituais. Esse é o conhecimento talvez mais básico assim, da filosofia. Inclusive é o primeiro conhecimento que Krishna começa a transmitir para Arjuna na Bhagavad Gita, né? No início do capítulo 2, quando Krishna começa a transmitir o conhecimento para Arjuna, diante da situação temerosa de Arjuna, o que Krishna faz é começar a descrever justamente as qualidades da alma, mostrando como a alma é eterna, a alma é imutável, a alma não morre quando esse corpo morre, a alma não é queimada, a alma não pode ser quebrada, enquanto a natureza desse mundo é completamente contrária. Então, esse simples conhecimento de que nós não somos esse corpo tem a possibilidade de nos tirar dessa condição temerosa. E eu fiquei pensando como que a gente tem alguns exemplos muito práticos assim, e muito próximos, inclusive, de pessoas que atingiram realmente essa realização. Quando a gente pensa em Prabhupada, por exemplo, no leito de morte, que seria talvez a situação mais temerosa, porque se o nosso medo fundamental é o medo da morte, então a situação que a gente mais experimenta medo seria justamente quando a gente está próximo da morte. E Prabhupada, no seu leito de morte, mostra assim, de uma forma muito clara como ele estava completamente desidentificado desse corpo. Tá no YouTube, hein, gente? Prabhupada morrendo. É muito forte, inclusive. Você vê Prabhupada, tipo assim, até o último momento, instruindo, falando com seus discípulos e sem nenhum sofrimento, assim. O corpo dele está completamente definhado, já estava completamente fraco e debilitado, mas Prabhupada não se identificava com o corpo, ele continuou fazendo tudo que ele veio para fazer, independente da condição corpórea dele, independente de como o corpo dele estava. Mais recentemente, se a gente pensa em Bhaktitirtha Swami, por exemplo, que foi um outro grande devoto, um grande devoto, um grande mestre espiritual na nossa tradição, Bhaktitirtha teve um câncer nos ossos, né? Que foi uma situação assim que gerava uma dor física inimaginável. E é interessante como os médicos, assim, a equipe médica de Bhaktitirtha conta como que ele estava sempre sereno, como que Bhaktitirtha, consolava as pessoas que estavam sofrendo com o processo dele, assim, sabendo que ele ia morrer. E ele, até também no último momento, plenamente feliz, plenamente satisfeito, continuando com seu serviço independente de como o corpo dele estava, do sofrimento que o corpo dele estava passando. Ou ainda mais recentemente, a gente tem o exemplo de Jayapataka Swami, que é um grande... Tava dançando outro dia. Um grande mestre espiritual da nossa tradição, que tem uma série de condições de saúde, mais recentemente teve um derrame, então o corpo dele é todo debilitado. Ele precisa andar numa cadeira de rodas, ele basicamente não faz nada sozinho, assim, ele não se levanta sozinho, ele não levanta um braço sozinho, o rosto dele já está muito deformado, e ainda assim é impressionante, ele continua viajando, ele continua pregando todos os dias, ele dá aulas, ele levanta e dança, ele continua cantando, ele continua fazendo as práticas dele extremamente entusiasmado, extremamente feliz e satisfeito. Então são pessoas que quando a gente olha, a gente vê de uma forma muito clara o que realmente acontece quando a gente perde essa identificação com o corpo.
E não é que o corpo vai deixar de passar por essas coisas, né? O corpo continua envelhecendo, adoecendo, o corpo eventualmente vai morrer, o corpo continua mudando. A única diferença é que a alma deixa de se identificar com isso. A gente passa a entender que, peraí, é o corpo que está passando por isso, é o corpo que está mudando, envelhecendo, trocando, é o corpo que vai morrer, não sou eu. Eu, enquanto alma, estou separado disso. E esse único conhecimento tem a possibilidade de mudar completamente a forma como a gente vive nesse mundo. Tem uma analogia que ilustra isso de uma forma muito clara, que compara a morte com a boca de um tigre. Como essa boca assim aberta, cheia de dentes ferozes e afiados. E o que acontece é que essa boca de um tigre aberta constitui maior medo para um veado, por exemplo, que é a presa desse tigre. Então, quando esse veado olha para a boca do tigre, ele fica completamente temeroso, porque ele sabe que aquela ali é a sua morte. Porém, quando um tigrinho vê essa mesma boca, cheia de dentes afiados, indo em direção a ele, esse tigrinho não sente medo nenhum, porque ele sabe que essa boca simplesmente vai pegar ele e levar ele de um lugar para o outro. Essa mesma boca que vai matar o veado, que vai ser a maior fonte de ansiedade e de temor para ele, é uma fonte de segurança para um tigrinho. Porque o tigrinho sabe que essa boca não representa nenhum medo para ele. E da mesma forma, a alma, quando ela entende a sua própria natureza e a natureza temporária desse corpo, ela entende que a morte é simplesmente uma passagem. E da mesma forma como a gente está aqui nesse corpo, quando chegar o momento da nossa morte, a gente vai abandonar esse corpo e eventualmente assumir outro corpo, em outro lugar, em outro contexto, talvez em outro planeta. Talvez a gente não precise fazer isso e vai direto para o mundo espiritual, mas provavelmente a gente deve assumir algum outro corpo. Infelizmente. Não, gente. Foi realista, Não tem hein? volta não, hein? Perde essa não, pelo amor de Deus. Então, e o ponto é que Prabhupada também destaca muito isso, como que essa vida humana é a única oportunidade que nós temos, assim, a única forma de vida em que a gente tem a oportunidade de realizar esse conhecimento, de que nós somos almas espirituais, de que nós somos diferentes desse corpo. E por isso essa vida, essa forma humana de vida é tão preciosa, que a gente tem essa possibilidade de se lembrar de quem a gente realmente é e de cortar essas identificações com aquilo que nós não somos. E o estágio mais elevado dessa compreensão de que nós não somos esse corpo, para além disso, é a compreensão de que nós somos servos eternos de Krishna, de que nós somos partes integrantes de Deus, partes e parcelas de Deus. E esse conhecimento também de que nós somos, de que eu pertenço a Deus, eu pertenço a Krishna, isso também é capaz de levar todo esse destemor embora, porque o que acontece? O medo, ele é substituído por uma confiança, porque se eu sou uma parte de Deus, então eu confio que Deus está sempre comigo. Se eu sou um filho de Deus, eu sei que Deus jamais vai abandonar seu filho. Se eu me identifico como servo de Krishna, eu sei que Krishna é meu melhor amigo, eu sei que Krishna está sempre no meu coração, eu sei que Krishna é meu maior bem-querente, meu único protetor, meu único mantenedor. Então a gente consegue de alguma forma se refugiar em Krishna. E esse abrigo em Krishna ou em Deus, isso também naturalmente leva embora todo e qualquer temor, especialmente o temor da morte. Isso fica muito claro no exemplo de Prahlada Maharaj, né, que talvez seja um dos grandes nomes que venha quando a gente fale de destemor. Prahlada Maharaj era simplesmente um garotinho de 5 anos que nasceu em uma família que tinha essa natureza que a gente comentou como uma natureza demoníaca, e seu pai, desde que ele nasceu basicamente, fez várias investidas para tentar assassiná-lo, porque Prahlada era um grande devoto de Vishnu e Vishnu era o maior inimigo do seu pai. Então seu pai ficava muito nervoso, assim, muito bravo, muito irado de ter um filho devotado ao seu maior inimigo. E esse pai, que era Hiranyakashipu, tentou matá-lo diversas vezes. E Prahlada, mesmo estando em constante contato com a possibilidade de morrer, então que seria uma situação extremamente aflitiva para a maioria de nós, especialmente se isso vem do seu próprio pai, Prahlada não demonstrou nenhum traço de medo em nenhum momento. Porque Prahlada tinha a plena convicção muito profunda na proteção de Krishna, de que Krishna iria protegê-lo, de que Krishna estava vendo tudo e que Krishna iria intervir caso necessário para salvá-lo, como ele fez repetidas vezes, o que resulta inclusive num dos avatares, né, que é Nrsimhadeva, que aparece única e exclusivamente para proteger esse seu devoto, para proteger Prahlada.
A gente vê isso também na questão de Arjuna, por exemplo, na Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita começa com um cenário em que Arjuna estava completamente temeroso. Arjuna estava em ansiedade. E a gente tem essas descrições, né, como os pelos do corpo dele estavam arrepiados, ele estava suando, o arco escorrega da sua mão. Ele senta na quadriga e fala: Krishna, eu não vou mais lutar. Arjuna estava completamente temeroso diante do desafio que ele precisava enfrentar. E a única coisa que acontece entre esse começo da Bhagavad Gita e o final, em que Arjuna está pronto, determinado a lutar, é que Krishna transmite para ele conhecimento. E o conhecimento de que não só ele é uma alma espiritual, mas de que ele é um servo de Krishna. Então, quando Arjuna entende que, caraca, eu sou uma alma, isso daqui é simplesmente um dever, um contexto que eu preciso cumprir, e mais do que isso, é Krishna que está me pedindo para fazer isso, se eu fizer isso eu vou satisfazer a Krishna, isso por si só leva embora todo o medo de Arjuna. Então esse é um exemplo muito claro de como o conhecimento tem a possibilidade de transformar a forma como a gente vive, como a gente lida com esse mundo, e principalmente de levar embora todo esse medo. E é muito bonito que Prahlada Maharaj, inclusive no Bhagavatam, ele fala que esse verdadeiro destemor é unicamente o refúgio nos pés de lótus de Hari, que é Krishna. Ele vai mostrar que, de fato, para a gente ser profundamente assim, destemido e ficar livre desse medo em toda e qualquer situação, a fórmula para isso é a rendição a Hari, a rendição a Krishna. Isso para mim é muito mais palpável, porque talvez a gente não esteja ainda completamente desidentificado com esse corpo, talvez a gente ainda não compreenda, como a gente falou aqui, todas essas nuances de ser uma alma, da natureza da alma e da natureza desse mundo. Talvez a gente ainda não tenha essa compreensão intelectual, racional e filosófica muito delimitada ou muito clara. Mas se a gente entende que a gente é um servo de Krishna, se a gente tem a possibilidade de se refugiar em Krishna, isso dá pra gente não só o mesmo resultado de ser destemido, como muito mais, é uma segurança que de fato não se encontra em nenhum outro lugar. Simplesmente por se refugiar em Deus, por se refugiar em Krishna. E a gente pode pensar então qual a ideia desse refúgio, né? Como é que a gente se refugia em Deus? O que eu preciso fazer para chegar nesse ponto? Como é que funciona isso? E é interessante porque esse processo de refúgio acontece através do processo de bhakti, do processo de serviço devocional, de devoção a Deus. Porque quando a gente começa esse processo de bhakti, o primeiro passo é ouvir sobre Krishna, é Shravana. Como é que a gente pode confiar em uma pessoa que a gente não conhece? Como é que a gente pode buscar se render para uma pessoa que a gente não sabe quem é? Quem é esse Krishna para eu me render, para eu confiar completamente nele, para eu confiar toda a minha vida a ele, para eu seguir tudo que ele fala? Como é que eu vou fazer isso se eu não sei quem é esse Krishna? Então o primeiro passo é justamente Shravana, ouvir sobre Krishna para tentar conhecê-lo. E não é que simplesmente por ouvir a gente vai conhecê-lo, porque a gente sabe que Krishna não é conhecível pelo nosso próprio esforço. Mas à medida que a gente busca conhecê-lo, é o que Krishna fala também na Bhagavad Gita, né? Que ele se revela de maneira proporcional à forma como a gente busca conhecê-lo. Então, quando a gente faz esse esforço em conhecer Krishna, Krishna vai gradualmente se revelando pra gente. Então, esse primeiro passo é simplesmente ouvir. Ouvir sobre Krishna, quem é Krishna, o que Krishna faz, o que Krishna gosta, como que Krishna age com seus devotos, quais são as atividades de Krishna, que é uma forma da gente dizer, a gente precisa conhecer Deus. A gente precisa conhecer esse Deus que a gente está tentando confiar, que a gente está tentando desenvolver uma relação. Isso tudo começa com ouvir. À medida que eu vou conhecendo um pouco mais sobre Krishna, vai ficando mais fácil e mais natural confiar nele. Porque aí eu vou ver que ele realmente merece minha confiança. Eu espero. E o segundo ponto, que depois que a gente ouve muito sobre Krishna, é natural que a gente vai falar sobre Krishna. Tudo aquilo que a gente está falando para dentro do nosso sistema é o que vai sair, né? Então, se a gente está ouvindo muito sobre coisas espirituais, a gente naturalmente vai falar muito sobre coisas espirituais. Então, à medida que a gente ouve mais sobre Krishna, a gente consegue falar mais de Krishna. E à medida que a gente está ouvindo sobre Deus e falando sobre Deus, o que acontece? A gente está constantemente se lembrando de Deus. E essa lembrança de Deus, essa lembrança de que Deus é meu amigo, de que Deus está no meu coração, de que Deus está sempre comigo, sempre esteve, sempre estará, e não tem nada que eu possa fazer que vai mudar isso. Essa simples lembrança tem a possibilidade de levar embora todo esse medo.
Porque aí eu lembro que, caraca, Deus está aqui comigo, nesse momento. E se Deus está comigo, o que eu tenho a temer? O que tem nesse mundo que pode ser mais perigoso, sei lá? O que tem nesse mundo que Krishna, que Deus não poderia me proteger? Não tem nada, né? A gente lembra que a gente está sempre sobre a proteção, sobre os cuidados de Deus. Então essa simples lembrança é capaz de levar embora todo esse medo. E a gente pode ouvir isso tudo e ainda assim pensar, tá bom, entendi e tal, mas não tô lá, né? Continuo sentindo medo, continuo tendo ansiedades, continuo tendo inseguranças. É muito interessante a gente pensar sobre onde a gente pode chegar e qual o ideal, como seria se a gente fosse realmente completamente rendido, entregue a Krishna e fosse destemido, mas talvez a maioria de nós não esteja lá. Talvez a gente esteja um pouquinho longe desse estado. E o que a gente faz então, né, quando a gente se depara nesse estado de baia, de medo? A gente faz o que Arjuna fez. A gente ainda assim se vira para Krishna e revela para Krishna o nosso coração, revela para Krishna os nossos medos. Arjuna, nessa posição de completa aflição, não tentou falar, não, eu sei que eu tenho que ser destemido, mas já que eu tô com medo, eu vou lidar com isso sozinho, então, porque isso não corresponde ao que um devoto deve ser. Não é isso que Arjuna faz. Arjuna, na sua posição extremamente temerosa e vulnerável e frágil, o que ele faz é se virar para Krishna ainda assim. E conversar com Krishna e pedir a ajuda de Krishna. Ele vira e fala, olha, assim assado, eu não quero fazer isso por X, Y, Z, por favor, eu não sei o que é melhor para mim, me instrua. A gente tem sempre essa possibilidade, né? Então se a gente não está lá, nesse nível assim, top do top de destemor, de rendição, de termos pleno conhecimento sobre quem nós somos, a gente ainda assim pode buscar Krishna, pode se refugiar nele e pode buscar esse amparo e esse consolo, de certa forma. Então, resumindo de uma certa forma, assim, esse primeiro tópico de Abhayam, né? O maior medo que nós temos é o medo da morte, e esse medo pode ser neutralizado simplesmente pela compreensão de que não somos esse corpo, somos almas espirituais. O estágio mais elevado dessa compreensão é justamente a compreensão de que eu sou um servo eterno de Deus. Simplesmente por me refugiar em Deus, eu posso me livrar de todos os medos. E como a gente se refugia em Deus, isso tudo começa com ouvir sobre Deus, falar sobre Deus e se lembrar dele. São algumas coisas práticas que a gente pode fazer para se aproximar um pouquinho dessa condição. E se a gente não consegue fazer isso, ainda assim está tudo bem, a gente pode se virar para Deus e buscar a ajuda dele. Estamos bem até aqui? Estamos. Isso aí é a instrução de quando Hiranyakashipu pergunta para Prahlada, né, a maior realização dele, e ele canta esse verso, né, que é o Shravana Kirtana Vishnu Smaranam Pada Sevana Archana Vandana Atmaniveda, que é essa rendição, que é a rendição final, né? Você se rende depois de você fazer todo esse processo, né? Você lembra, e por você lembrar e você ir sabendo quem quer, você começa a fazer o processo. Que essa coisa de cantar, de se reunir aqui, ouvir. Que pra mim, pelo menos, se torna muito prático quando eu penso tudo isso começa simplesmente ouvindo. Porque pode ficar muito complexo, pode parecer muito distante. Caraca, tem todo esse processo, tem todo não sei o que, tem todo um escada, tem tantos processos de Bhakti, tem não sei o que, a filosofia. Ouve. Lê um livro. Assiste uma palestra. Ler o livro é ouvir em silêncio, né? É ouvir com os olhos, né? Ler livro é ouvir com os olhos. É o isso fruto pra mim me parece mais prático, sabe? Mais palpável, assim. É um ponto de começo. Tá? Eu posso começar por onde? Ouvindo. Me familiarizando. Cantando. Como a gente fez hoje, né? Com as pessoas que estavam aqui pela primeira vez. A gente começou a cantar os nomes de Krishna. Só isso. Isso é o começo. Isso é um passo. Não é que a gente saltou daqui para o descemor completo, sou um servo eterno de Krishna. Não, mas a gente está dando passos. E esses passos começam com ouvir e falar sobre Krishna. É só porque isso faz a gente entender o que é esse processo de Bhakti dado pelos acharyas, né? Sim. Essa prática. Né? Tem muito isso, né? Às vezes a galera fala, mas o que vocês fazem, né? O que esses Hare Krishna fazem? Como é que é esse processo de vocês? Assim? Como é que pratica Hare Krishna? Devoção, né? Como é que você pratica devoção? Como é que é isso? Eu me perguntei isso, inclusive, por muito tempo, mesmo estando aqui. Eu me pergunto até hoje. É assim, são essas coisas diárias, né? Porque não é uma prática tão separada da nossa vida, como às vezes outras tradições trazem. Às vezes é mais fácil você delinear. É uma questão que permeia toda a sua existência.
E essas pequenas coisas estão aí: ouvir sobre Krishna, falar sobre Krishna, praticar um sadhana, fazer algum serviço. Isso tudo constitui parte desse processo. E está muito relacionado, inclusive, ao próximo tópico, que é Sattva Samshuddhi, que é a segunda qualidade que Krishna fala aqui, que significa purificação da própria existência. Qualidade interessante, né? Purificação da própria existência. Eu jamais pensaria nisso como uma qualidade. Vamos tentar entender um pouco o que isso significa, né? Em Kali Yuga isso faz sentido. Mas nem todo mundo está familiarizado aqui com toda a questão de Kali Yuga, o que está rolando, né? Então vamos... Purificar a mente, né? Purificar a mente, está relacionado. O que acontece? Quando a gente está falando de purificação, a gente naturalmente implica que tem algo a ser purificado, né? Que tem algo impuro. Então, se a gente está falando de purificação da nossa existência, isso significa que a gente primeiro precisa da compreensão de que a nossa existência, nesse momento, está impura. Ou seja, de que estamos doentes, como o Prabhupada fala assim constantemente, né? A gente precisa, o primeiro passo aqui de purificação da existência é entender que a nossa existência precisa ser purificada. É entender que a gente está numa condição que não é natural para a gente. Como a gente falou, né? A nossa condição enquanto almas espirituais é ser um ser eterno, pleno de conhecimento, pleno de bem-aventurança e habitar a energia espiritual. Essa condição aqui agora não é a nossa condição original e não é a nossa condição natural. É uma condição temporária. E não só uma condição temporária, como é uma condição impura, como é uma condição em que nós estamos doentes, né? Frequentemente esse mundo é comparado, o mundo material, a um grande hospital. Se a gente está no hospital é porque a gente está doente, enfermo. Infelizmente, estamos todos doentes. Podemos ter corpos saudáveis, alguma coisa do tipo, mas estamos doentes. E o que acontece? O que a gente precisa saber? Assim, quais são algumas questões básicas sobre isso? Se a gente está doente, eu preciso entender qual é a minha doença. Qual a causa disso? E se eu entendo qual é a minha doença, qual é a segunda pergunta que eu tenho que fazer? Qual é o tratamento? Eu não posso pensar, estou gripado e tomar um remédio para, sei lá, enxaqueca. Não vai funcionar. Eu preciso entender a condição que eu tenho e eu preciso de um método que seja compatível para curar essa condição. Então, Prabhupada vai explicar que essa condição doentia que nós estamos, essa doença original que nós precisamos curar, essa impureza mais profunda que nós temos, é a doença da ignorância. Ignorância de quê? Ignorância de quem nós realmente somos. Então, Prabhupada vai explicando que a principal coisa que a gente precisa curar nessa existência é justamente essa compreensão de que nós não somos esse corpo. Compreensão de que nós somos almas espirituais. Essa é a nossa grande doença, essa doença da ignorância. E o processo espiritual, assim, essencialmente, é um processo de purificação. É um processo que vai gradualmente fazer com que a gente busque se lembrar de quem a gente é. Isso me lembrou muito a aula da Kamalakshmi na semana passada, né? Que você falou muito sobre essa ideia da quantidade de camadas que a gente vai construindo, vida após vida, e que vai encobrindo quem a gente realmente é. Até o ponto em que a gente está hoje. A gente se olha no espelho e a gente enxerga esses corpos, né? A gente enxerga que eu sou um homem, eu sou uma mulher, sou brasileiro, sou americano, sou indiano, eu sou isso, sou aquilo, eu sou branco, eu sou preto, sou amarelo. A gente vai se identificando com uma série de coisas e colocando essa série de capas e de camadas ao redor de quem nós somos. E por isso a gente se esquece de quem a gente realmente é. E o processo espiritual, ele precisa, assim, ele necessita disso, de que a gente gradualmente vai se despindo de todas essas camadas, de tudo isso que a gente foi colocando em cima de quem nós somos. A gente vai precisar deixar para trás tudo isso que nós não somos. E parte fundamental desse processo, para que a gente possa gradualmente recuperar essa identidade e se livrar um pouco de todas essas coberturas que a gente foi acumulando, vida após vida, Prabhupada explica que é a ideia de tapasya, ou austeridade. Mas Prabhupada vai colocar a austeridade de uma forma muito prática. Ele vai falar que a austeridade significa observar certos princípios. A austeridade significa observar princípios religiosos. E
eu acho fundamental que a gente entenda esse ponto e por que a gente precisa executar certos princípios, por que a gente precisa obedecer a certos princípios e que relevância isso tem na nossa vida espiritual. A ideia é que a gente naturalmente já executa uma série de austeridades, né? A gente já naturalmente observa uma quantidade enorme de regras. Se eu quero ir daqui até, sei lá, Pampulha, por exemplo, eu vou pegar o trânsito, eu vou ter que obedecer às regras do trânsito para chegar lá na Pampulha. Se eu não obedecer a sinalização de trânsito, se eu furar o sinal vermelho, provavelmente eu vou bater meu carro, ou atropelar alguém, ou algo trágico. Multa. Se eu ultrapasso o limite de velocidade, eu vou receber uma multa. Escolhe o caminho errado, você não chega. A gente naturalmente, para chegar onde precisamos, onde queremos, a gente naturalmente precisa executar uma série de austeridades. Nesse sentido, a gente precisa cumprir certas regras, a gente precisa cumprir certos princípios. E a ideia é que na vida espiritual também, né? Para a gente chegar onde a gente quer espiritualmente, a gente também vai precisar cumprir certas regulações. Só que a gente só consegue aceitar coisas que para a gente às vezes são um pouco desconfortáveis quando a gente entende o propósito por trás disso. Eu só consigo, por exemplo, fazer austeridade, sei lá, estar 6, 8, às vezes 10 horas por dia trabalhando, porque eu sei que se eu não fizer isso, eu não vou receber o dinheiro no fim do mês. Se eu não receber o dinheiro no fim do mês, eu não vou pagar minhas contas, não vou comer, não vou conseguir manter minha família. Eu só consigo fazer uma dieta e deixar de comer vários alimentos e ir na academia todos os dias e mudar toda a minha rotina para isso, porque eu sei que se eu fizer isso, eu provavelmente vou emagrecer. A gente só consegue fazer austeridades quando a gente tem um propósito muito claro por trás delas, quando a gente entende por que a gente está fazendo certas austeridades. E isso na vida espiritual é extremamente importante. Inclusive, Rupa Goswami, no Néctar da Instrução, o Rupa Goswami sendo um grande santo da nossa tradição, ele coloca que um dos princípios desfavoráveis ao nosso avanço espiritual é justamente seguir regras e regulações simplesmente por segui-las. Sem essa compreensão, sem essa preocupação com por que eu estou fazendo isso, para onde que isso está me levando. Então, simplesmente fazer por fazer, isso pode ser mais prejudicial do que benéfico. Krishna também fala isso na Bhagavad Gita, né, no capítulo 17. Ele vai falar que os sacrifícios, as caridades e as penitências que são executadas sem fé são impermanentes. E para eu pensar que eu vou ter fé em alguma coisa, eu preciso ter conhecimento sobre essa coisa. Que é o que o Prabhupada também fala, né? Que a fé sem conhecimento é simplesmente fanatismo. A gente não quer fazer as coisas simplesmente por uma fé cega, que eu arriscaria nem chamar de fé isso. É realmente muito mais fanatismo. Então o que Krishna está dizendo basicamente é fazer as coisas por fanatismo, seja uma austeridade, seja uma penitência, seja uma caridade, só porque eu acho que eu tenho que fazer, eu nem sei qual a ideia por trás disso, isso não gera resultados permanentes. Isso também é temporário, isso é muito superficial. Então é extremamente importante que a gente entenda qual o papel de seguir certos princípios e certas regulações na vida espiritual. E eu não vou entrar assim, em cada um desses princípios, em todas essas regulações, que podem ser muitas, mas eu vou falar de uma forma geral, que é o que Rupa Goswami também traz no Néctar da Devoção, né? Ele vai dizer que todos os princípios e regulações que a gente segue na nossa vida espiritual cumprem dois principais propósitos: fazer com que a gente sempre se lembre de Krishna e nunca se esqueça dele. Em essência, é só para isso que a gente está seguindo regras e regulações. Para que de alguma forma a gente possa se tirar do centro e colocar Krishna nesse centro. Esse é o único objetivo. E é interessante também pensar, que é uma coisa que Prabhupada fala aqui nesse significado, como que essas regras e regulações variam de acordo com o status de vida das pessoas, de acordo com determinados momentos. Então aqui no significado a gente ouviu Prabhupada falando muito sobre a questão do sannyasi, que é uma pessoa na ordem de vida renunciada. E toda essa questão dele não se envolver intimamente com mulheres, dele não adquirir bens. Isso são regras e regulações que se aplicam para uma pessoa nessa ordem de vida. Uma pessoa que está nessa ordem de vida renunciada, que é basicamente um monge, nos termos atuais. Se a gente pensa num chefe de família, por exemplo, que seríamos todos nós, né? Pessoas que estão aqui trabalhando, que tem uma família, que tem alguém para sustentar, isso não necessariamente se aplica. A gente vai precisar trabalhar, a gente vai precisar acumular bens, a gente vai ter relações íntimas com diversas pessoas, porque
Para o nosso caso, as austeridades são outras. Para um sannyasi, para uma pessoa nessa ordem de vida, os princípios que ele vai ter que seguir são outros. A ideia, assim, fundamentalmente, é que a gente precisa entender, para o momento de vida que eu estou, o que é isso que eu preciso ajustar na minha vida para que eu possa, cada vez mais, sempre me lembrar de Krishna e nunca me esquecer dele. E sempre pensar nisso com base em 3 coisas, né? Guru, Sadhu e Shastra. Então a gente sempre pensa, o que eu preciso fazer, como que eu posso ajustar a minha vida, com base no que o mestre espiritual fala, no que a congregação de devotos e de sábios fala, e com base no que os Shastras, as escrituras falam. Senão vai ficar algo muito relativo. Senão eu vou ajustar o que eu acho que eu tenho que ajustar. Eu vou adotar certas coisas que eu acho que vão ser benéficas, ou eu vou deixar de fazer certas coisas que eu acho que não são tão favoráveis, mas é tudo eu com a minha mente, o que a minha mente acha, o que eu acho. Isso fica muito relativo. Então a gente precisa pensar em personalizar isso para a nossa vida, tomando como base sempre esse tripé, Guru, Sadhu e Shastra. Mas tem um ponto, né, que a austeridade, ou talvez esse ponto em comum, essa austeridade em comum, esse princípio regulador comum, independente da ordem de vida ou da condição, do momento, da natureza da pessoa, ou seja, o remédio principal para curar essa doença da ignorância é simplesmente o cantar do Mahamantra Hare Krishna. E é muito bonito que Bhaktivinoda cita isso numa das suas canções, assim, ele cita o Sr. Chaitanya falando que o Sr. Chaitanya dizendo que ele veio trazer o remédio que vai curar essa nossa doença da ignorância. E ele pede que a gente simplesmente tome esse remédio, cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Essa é a pílula que a gente precisa tomar todos os dias. Esse é o remédio que a gente precisa diariamente tomar para realmente purificar a nossa consciência e nos livrar dessa condição doentia da ignorância. E por quê, né? Por que o Mahamantra? Por que é tão simples assim, de certa forma? Porque a essência de tudo isso que a gente está falando é justamente a purificação. A gente está falando aqui, a gente precisa lembrar, a gente está falando de purificação da existência. Então tudo isso que a gente está fazendo é para purificar essa consciência que está encoberta, que está achando que é simplesmente esse corpo. Então a gente está tentando se lembrar de quem nós realmente somos. E o primeiro efeito do Mahamantra, que está descrito no Shikshasaka, né, que são os versos, as orações que o Sr. Chaitanya deixa, é justamente o Chetodharupanamarjana. Então o primeiro efeito do cantar os santos nomes é que ele vai limpar a nossa consciência. Ele vai limpar o espelho do nosso coração. Essa, essencialmente, é a purificação que todos esses outros métodos estão buscando. Então o ponto é, a gente precisa realmente realizar certas regras, certas regulações, observar certos princípios, mas isso por si só não é suficiente. A gente precisa também adotar uma prática, que nesse caso é o cantar do Mahamantra, que é o processo mais eficiente e ao mesmo tempo mais fácil de purificação. E porque a gente precisa assim, se lembrar que essa purificação, em última análise, isso não está na nossa jurisdição. Não é a gente que se purifica. É Krishna, através da sua própria energia espiritual, que nos purifica. Então, o que a gente pode fazer e o que a gente faz através dos santos nomes é simplesmente convidar Krishna para que ele purifique o nosso coração. Não é a gente que vai fazer isso. É a própria prática espiritual que nos purifica, é a energia espiritual que nos purifica. O Néctar da Devoção também confirma isso, né? Tem um verso que ele explica que o serviço devocional, que consiste basicamente em ocupar os sentidos a serviço do Senhor dos sentidos, ele gera 2 resultados. A purificação dos nossos sentidos, então os nossos sentidos se purificam quando a gente pratica esse processo de Bhakti e a gente se livra dessas designações materiais, ou seja, dessas identificações que a gente vem acumulando. Então é a própria prática que nos purifica, não é que a gente, pelo nosso esforço, vai alcançar alguma purificação, mas a gente se conecta com essa energia espiritual e essa energia espiritual nos purifica. É isso que o Mahamantra faz. Quando a gente traz esse Mahamantra para dentro do nosso coração, a gente está convidando Krishna a limpar o nosso coração. E é simples assim, é isso que a gente está buscando fazer diariamente.
Porque a gente tem essa sujeira acumulada, vida após vida, né? Desde tempos imemoriais. Então a gente precisa diariamente se esforçar para limpar isso. Ou melhor, se esforçar para convidar Krishna para purificar isso. E é por isso que a gente constantemente adota esse cantar do Mahamantra. Com essa fé de que Krishna, vendo o nosso sincero esforço, a nossa consciência da nossa própria condição, ele vai nos ajudar a purificar o nosso próprio coração. E aí um último ponto aqui, já podem servir o suquinho aí se quiser servir. E é realmente o último ponto, que é: a gente pode ainda assim entender, né? A gente pode entender, tudo bem, entendemos por que a gente precisa seguir certas regras e regulações, para sempre se lembrar de Krishna, para nunca se esquecer de Krishna. Entendemos que a principal dessas austeridades que a gente precisa realizar é o cantar do Mahamantra, porque isso por si só é capaz de nos purificar. A gente pode ter essa compreensão, mas ainda assim é muito difícil. Ainda assim, talvez a gente enfrente momentos de muita dificuldade, talvez não tanto com os princípios, mas principalmente com os santos nomes. A gente pode ter esse conhecimento, mas nem sempre isso está tão forte, nem sempre a gente está tão determinado a fazer isso tudo. Então, um outro ponto, assim, que além de ter esse conhecimento de por que eu preciso fazer essas austeridades, porque isso vai sustentar a minha determinação, para essa determinação se manter firme e crescer com o passar do tempo, a gente vai precisar de uma outra coisa muito importante, que é Sangha, associação. Quanto mais a gente se aproxima de pessoas que têm o mesmo propósito, mais forte a gente vai ficando. Então, eu posso não ter tanta determinação para cantar os santos nomes, mas se eu fiz o compromisso de estar aqui todos os domingos dando um curso sobre japa, isso naturalmente vai me forçar a ter um pouco mais de comprometimento. Porque não é só um compromisso comigo, é um compromisso com todo mundo que vai vir nesse estudo. Então, quando a gente se junta com pessoas que compartilham do mesmo propósito, dos mesmos valores que a gente, naturalmente a gente se fortalece, naturalmente é muito mais fácil manter isso. Então, a gente precisa de pessoas por perto. Bhakti não é um processo realizado sozinho. Não é, vou pegar isso aqui, vou para minha casa e vou cantar. A gente precisa necessariamente uns dos outros. Esse é um dos, na verdade, o segundo passo, né, no processo de Bhakti. Shraddha, que é ter alguma fé inicial, em seguida Sadhu Sangha. A gente precisa se associar. Precisamos estar com essas pessoas, porque isso vai nos fortalecer e isso vai constantemente nos inspirar a seguir praticando, seguir cumprindo os nossos votos e seguir tentando adotar com sinceridade o cantar do Mahamantra. Então, eu vou parar por aqui, porque talvez, eu não vi que horas começou, talvez já tenha passado o tempo, talvez não, mas eu acho que é suficiente. Então, se tiverem dúvidas, comentários, questões, reclamações... Eu quero fazer um comentário breve. Quer Pode. dizer, tentar ser breve, não sabe como é que é. Mas, assim como você falou que cada fase de vida e até como a gente está falando do Dharma, né? Cada profissão, se você é um kshatriya, se você é um brahmana, ou se você é um monge, ou se você é uma pessoa casada, como que você vai ter diferentes concessões e diferentes obrigações, como você tem que dar essa personalizada, que não é pela sua própria mente, né? Mas ela é baseada nesse tripé de Guru, Sadhu e Shastra. Da mesma forma, eu vejo que até essas qualidades que a gente está falando, elas também, a gente precisa ser super cuidadoso ao olhar para elas. Porque, né, igual você falou, por exemplo, o destemor. A gente até estava conversando sobre essa questão do destemor lá em casa da última vez. Que uma pessoa que ela é naturalmente destemida, que ela é uma pessoa mais impulsiva, que ela é uma pessoa mais expansiva, pode ser que ela pense que assim, eu não preciso temer nada. E se joga, às vezes, numa situação que é perigosa para a própria vida espiritual, que vá contra esses outros princípios de purificação da existência, etc. Já uma pessoa que naturalmente é mais temerosa, ela pode justificar também uma série de atitudes dela como sendo espirituais, como sendo proteção da vida espiritual, e na verdade ela só é uma pessoa temerosa. Ou da mesma forma, como, né, a gente falou sobre essa questão que você colocou no início, de você
usar essas qualidades não para criticar os outros, mas para tentar se ver. Mas, por outro lado, por exemplo, Prabhupada fala nos outros significados que, na verdade, Krishna fala isso, que muitas pessoas, as pessoas de qualidade demoníaca, elas têm uma atração pelo impermanente e por associação contaminadora. Então, muitas vezes eu posso ter uma associação super contaminadora e falar que é porque eu tô vendo bem nas pessoas. Mas, assim, na verdade, às vezes não tem muito ali. Então, eu acho que, assim, a gente sabendo... E, às vezes, a gente pode começar a ver o mal em todo mundo porque a gente é extremamente crítico. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar não o que confirma aquela atitude que eu quero continuar tendo, mas o que é o desafio para mim. Se eu sou uma pessoa que tende a passar por cima daquilo que é errado ou daquilo que não é uma associação saudável, seja com pessoas, com lugares, com alimentos, com qualquer coisa, para justificar eu continuar tendo uma atitude que ela não é benéfica para o meu progresso espiritual, então talvez eu precise pesar um pouquinho mais a mão no sentido de observar isso para ter um discernimento com aquilo que eu me associo. Se eu tenho uma tendência de ser extremamente crítico, talvez eu precise exatamente fazer o contrário, tentar buscar cada vez mais ver só o melhor, enquanto ao mesmo tempo, é lógico, busca ser a associação em vez de querer só ter do outro, ser a associação benéfica. Mas, assim, eu acho que essas qualidades, assim como todo o resto da Bhagavad Gita, toda a filosofia, tudo que a gente lê, a gente pode usar para confirmar alguma coisa que é uma atitude que a gente já tem e que não tem levado a gente ao progresso, muitas vezes, ou para nos desafiar a sermos melhores, né? A darmos um passo adiante, assim. Então, acho que mesmo nisso, enquanto a gente estiver ouvindo essa série toda das qualidades, é interessante a gente ir pensando nisso. Cadê o contraponto? E não só confirmar aquilo que eu já acho que eu estou fazendo bem, né? Assim. Isso é total, assim, é um mindset que talvez a gente precise... Talvez não, né? Que a gente realmente precisa adotar, no mínimo, pro restante de toda essa série de palestras, porque essas qualidades têm muitas nuances, né? Isso não é preto no branco. Quando a gente pensa, por exemplo, tipo aqui na não violência, pra Arjuna ser não violento significa lutar e matar um bocado de pessoas. Para um cara que vai estar renunciado na floresta é diferente. A gente pensa em compaixão, às vezes ser compassivo não é necessariamente passar a mão na cabeça do fulano, do ciclano, às vezes é deixar a pessoa se virar e crescer com suas próprias pernas, e caminhar com seus próprios pés. Então, isso tudo tem muitas nuances. E eu acho que isso volta um pouco naquela ideia de... que é uma coisa que a gente sempre fala, que eu pelo menos sempre trago nas minhas aulas, que é essa postura muito sincera e muito introspectiva que a gente precisa ter ao olhar para isso tudo. Porque senão justamente a gente vai cair nisso, a gente vai ouvir isso tudo e vai simplesmente reforçar os nossos próprios condicionamentos, o nosso próprio ego, continuar na nossa zona de conforto. A gente precisa ter essa disposição a sair dessa zona de conforto. Tem inclusive um verso no Néctar da Devoção. Esse livro é Néctar da Devoção? Não. Ah, tá. Mas, aqui, porque ele faz essa citação, lembrei que a gente leu semana passada. Está em inglês, então essa é uma tradução livre. Que diz que para as pessoas que não estão inclinadas a limpar a sujeira dos seus corações e que querem manter as coisas como elas são, não é possível obter ou alcançar nenhum resultado transcendental de cantar o mantra Hare Krishna. Que é um pouco essa ideia de se a gente se aproxima desse processo sem estar disposto a sair dessa zona de conforto, a mexer lá dentro mesmo, aí nessas profundezas do nosso coração e tirar tudo isso, a gente não vai fazer avanço. A gente vai estar simplesmente aqui reforçando os nossos próprios condicionamentos e se mantendo na mesma zona de conforto. Banho do elefante que fala. Isso é muito sério, né? Assim, ter essa postura aberta a reconhecer os seus erros, a reconhecer seus condicionamentos, a reconhecer suas limitações, a entender que não, eu estou longe dessas qualidades. Não é que eu não tenho nenhuma ou não tenho nada disso, mas tem um processo enorme, assim, muito grande mesmo. E esse exame aberto, honesto e sincero precisa estar aí, senão a gente vai cair justamente nesse ponto, né, de estar sempre no mesmo lugar. Só uma coisinha, aí é conhecimento, né? Então, é interessante porque, por exemplo,
o Bhagavad Gita tem, né, só a parte do sânscrito tem tem tipo uma didática, né? Aí tem Prabhupada com uma outra didática, ele explica o Bhagavad Gita, né? E agora eu estou lendo uma versão de Acharya Deva, que é outra coisa, parece assim, modernizou. Assim, não é que são outras coisas, são formas diferentes de se aproximar de uma mesma questão. Né? Então, é variedade. A gente vai vendo os conhecimentos, né? A gente vai conhecendo, né? Então, por exemplo, eu não vi nas suas aulas da Japa, né? Não deu primeiro semana passada, porque eu estou na aula do Nityananda, né? E hoje eu cheguei e não sabia que ia ter. Mas é uma coisa que, por exemplo, eu canto a Japa de uma forma que não é essa forma, né? Então tem que aprender a cantar a Japa também, né? Para poder chegar nessa história, né? Então só que você me falou da Japa aí, eu falei, olha. Aí, ó, gente, na propaganda, fazendo merchan, tá rolando uma Japa Sangha, que é um grupo basicamente de estudos voltado para o aprimoramento e aprofundamento do cantar dos santos nomes, principalmente em relação à Japa, mas não restrito à Japa, realmente em relação aos santos nomes. Mas como a nossa principal prática com os santos nomes é com a Japa, então tá rolando voltado para a Japa. Mas grupo aberto todos os domingos de 4 às 5h30, presencial e online também, para quem não estiver aqui, não puder participar, qualquer coisa. E gravado? Não é gravado. Mais pessoas me perguntaram isso, mas eu vou inclusive explicar, tá? Que é gravado. Não é possível gravar? É possível gravar, mas eu parto do pressuposto de que esse espaço de compartilhamento, especialmente sobre a Japa, sobre a nossa relação com os santos nomes, é um espaço muito íntimo. É um espaço muito profundo e muito único para cada um de nós. E pensando em construir um espaço seguro e confortável para que cada um possa compartilhar suas questões, suas realizações, seus desafios, e manter essa privacidade, eu optei por não gravar os encontros, não disponibilizar isso. Eu sei que isso poderia ser útil também para outras pessoas, mas talvez isso corte um pouco esse espaço para quem está ali participando. Então, e como tem a oportunidade de participar online também, eu acho que isso já facilita um bocado, mas foi uma escolha. Eu queria saber o seguinte, quando você está cantando a Japa, o mantra, eu queria que até não pode para os devotos mesmo. A mente devagar. E devido ao fato até de ser 3, 4 palavras, aquilo é automático. A pessoa está cantando e de repente está pensando no trabalho dele, em muitas outras coisas. Certo? Eu queria saber como que faz a pessoa controlar isso aí. Controlar a mente não devagar e se tem o mesmo efeito. Venha no grupo de estudos e a gente vai tentar responder essa questão. E se tem o mesmo efeito. Eu gosto, uma abordagem muito. Meu Deus, Hare Krishna. Liberou, não é? Matou. Liberou. Uma coisa que acontece, uma coisa que eu gosto muito da abordagem de Satyananda Swami, é que ele não traz tanto esse foco de controlar a mente. Ele fala em todas, assim, sem exceção, todos os exercícios que ele coloca nesse livro inteiro, que são muitos, em todos eles ele fala: somente devagar, simplesmente traga de volta. E isso pra mim é muito prático. A essa altura, eu não fico tentando controlar mais minha mente. Se ela vai embora, só traz de volta. Essa, pelo menos, tem sido uma abordagem que eu tenho tentado adotar um pouco mais e que funciona muito mais para mim. Como o próprio Arjuna diz, né? Controlar a mente é mais difícil que controlar o vento. Tem algumas técnicas que podem nos ajudar, certamente, a concentrar um pouco mais, a ficar mais focado. E Satyananda Maharaj traz muita questão de pranayamas, de se centrar antes de começar a sua própria japa, de se conectar com o significado do mantra, várias técnicas, mas sabendo que isso não é suficiente por si só. E que a nossa mente vai continuar fazendo o que ela faz. Que a natureza da mente é inquieta. Ela vai continuar
seguindo essa natureza. Ela vai continuar divagando. Sempre que ela divagar, traz ela de volta. E com essa determinação, eventualmente, essa mente vai se disciplinando aos poucos. Gradualmente, mas eu acho que um pouco de desapego em relação a isso é muito necessário. Um pouco de desapego em relação a esse controle da mente. Talvez, por exemplo, aquela técnica do budista de sentar, esvaziar a mente com os olhos fechados não poderia ajudar. Uai, se você conseguir fazer isso... Eu não. Se funcionar, você pode tentar, pô, mas assim, eu acho muito difícil. É fácil pensar em Krishna. Exatamente, é mais fácil a gente pensar no significado do mantra, a gente lembrar que a gente vai se relacionar com Krishna, do que tentar se esvaziar de tudo. Mesmo que a gente consiga, vai ser muito pouco. Por segundos, talvez, por uma fração. Então... Para aproveitar a deixa, hoje a minha irmã indicou um documentário que tem Netflix que eu acho que trabalha muito bem essas duas qualidades que saiu, que é uma conversa entre o reverendo arcebispo Tudo com o Dalai Lama. Está no Netflix e mostra muito essa qualidade, assim, como são dois líderes espirituais passando por diversas turbulências do mundo material, lutas de liberdade pelos seus países. Na verdade, o Dalai Lama está exilado há 56 anos, porque o Tibete já foi tomado. E o nome do filme é Missão Alegria, como que eles construíram essa amizade, como que eles superaram isso tudo por valores espirituais, como que essa força fez eles fazerem o que eles fizeram, ter esse destemor, continuam purificando a sua existência e ajudando as outras pessoas. É maravilhoso o documentário, uma conversa entre os dois, eu deixo a dica. E sobre o destemor, eu só queria dizer que a gente tem muita morte, e temer a morte é quase que uma coisa unânime, assim, foi aqui, e entre os espiritualistas isso fica bem claro, porque toda hora ficar trocando de roupa é um negócio meio chateante. O nosso medo maior é esquecer realmente quem nós somos, ou esquecer o contato que a gente tem com a realidade espiritual, com as pessoas, né, suprema e supremas, e tipo, isso é um grande medo. Então eu queria também deixar, pelo menos é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, assim, no meu coração, o destemor com relação à vida também, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de coragem para viver. Eu tenho visto todo mundo muito, assim, covarde, na tora eu vou falar, tanto para encarar a vida espiritual, de encarar os desafios da vida espiritual, quanto para encarar a vida material também, assim, tem hora que, sabe? Então, fica a dica, Hare Krishna, hashtag. Obrigada, Baladeira, obrigada, pessoal. Tudo bom. Todas as contribuições, Tudo bom. Qualidade das meninas trilha. Negócio de quebra energia, viu? Aí, na caneca de costas. Tchau, pessoal do Instagram. Nem lembro. E aí, Felipe? Olha pra gente estar.